A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim. É uma alegria estar mais uma vez aqui para fazer um vídeo com os amados irmãos, para compartilharmos a palavra do Senhor, oferecendo gratuitamente, querido, uma benevolência teológica, trazendo informações para a libertação de todo tipo de heresias, de todo tipo de semente e joios semeados, querido, através de um sistema religioso que já há muito tempo está corrompido e que estamos aí lutando para que as pessoas venham ser informadas, venham ser libertas desses currais, desses apriscos de lobos que estão só preocupados com a lã das ovelhas, não com o bem-estar e com a salvação em Cristo Jesus, mas se preocupado em manter seus impérios financeiros, em manter suas ostentações, manter sua vida de ostentação, sua vida de coisas boas, e sem se preocupar com a igualdade social tão vivida, tão exemplificada por Jesus, pelos seus discípulos. O pastor Gerson, ou o professor Gerson, postou ou compartilhou um pôster que é da Igreja Somos Nós, que estamos aí batalhando junto com o Lima Edmilson, nosso amigo, também o nosso querido candidato a deputado, o nosso querido José Alessandro, aonde estamos também com o Fábio Sabino, trazendo informações que são informações que você que não tem acesso à escrita grega, aos escribas que escreveram em aramaico, em hebraico, e que simplesmente, querido, nos revelaram algumas coisas que são ocultas pela tradição da Igreja Católica, da Igreja Protestante, verdades que são muitas vezes, querido, e teimosamente rejeitada por aqueles que criaram um sistema engessado que não cede e que é um sistema que tem como fins lucrativos. São igrejas que têm no seu estatuto que são sem fins lucrativos, mas essa é a maior mentira do seu estatuto e é o maior pecado contra o seu próprio estatuto, tá? E a postagem dizia assim, que na Bíblia nunca se refere igreja como um edifício, tá? O próprio Deus, quando ele escolhe Israel, ele não cria uma religião, ele cria uma nação. E Jesus, quando ele veio a essa terra, ele não criou uma religião, ele criou um reino. Um reino a qual, quando você busca a sua justiça, quando você busca o seu reino de todo o seu coração, de toda a sua alma, você então encontra o caminho da salvação. Sem precisar fazer campanhas, sem precisar tentar comprar as bênçãos de Deus, sem tentar se relacionar com Deus com relacionamento de troca, que essa é uma marca dos pagãos, mas muitos leem na Bíblia que eram os pagãos que faziam essas coisas. Mas hoje muitos líderes, ou a maioria das igrejas, estão a fazer essas campanhas que são puro paganismo. Se você nunca leu, leia o capítulo 6 de São Mateus, que você vai ver que essas campanhas que as igrejas fazem, que são colocadas com objetos energizados, são puros artifícios, querido, para ganhar dinheiro. Se você é uma pessoa inteligente, ou se você é uma pessoa desinformada, passa a ser informado que isso é um comportamento pagão. Também está escrito que igreja significa simplesmente assembleia ou reunião das pessoas no nome do Messias, ou seja, ekklesia. A preposição grega ek quer dizer tirados de dentro de algum lugar para
fora. Então Jesus ele tira os discípulos de fora daquela religiosidade corrompida do povo de Israel daquela época. Não pelo cumprimento da lei, porque Jesus disse para eles que era para eles seguir o que os escribas e fariseus ensinavam. Mas, querido, a prática da lei estava sendo quebrada. As pessoas viviam de aparência, de hipocrisia, sem amor, sem misericórdia, sem perdão. Por isso que Jesus disse, a coisa mais importante, que é o amor, que é a justiça, vocês estão esquecendo. Tá? Também diz nesse post que os irmãos da igreja primitiva reuniam-se em casas. Isso é fato, isso é histórico. Tá? Por quê? Porque quando Jesus ele profetiza a destruição do templo, ele sabia que o templo ia ser destruído, mas em nenhum momento você encontra Jesus orientando os discípulos para que eles viessem construir templos, sim? Mas para que eles viessem de casa em casa pregar o evangelho, tá? E eles se reuniam em casas, em catatumbas. Claro que tinha a pressão do Império Romano, a perseguição, tá? Eles não podiam talvez até ter um CNPJ ou ser publicamente uma igreja, como nós temos hoje. Também não somos mente tão fechada de não entender e compreender isso, mas colocar isso como um mandamento, como uma condição de salvação, você frequentar um templo, isso é uma inserção de texto, é uma heresia, é uma falta de caráter, tá? E de sinceridade para com as escrituras e para com a palavra de Deus. Também você sabia que os dízimos, tá? Nunca foi cristão? Dízimos faziam parte da arrecadação do povo de Israel, que é uma medida, tá? Dízimos é uma medida, por isso também que dízimos está no plural, porque era dízimos do fruto da terra, das frutas, dos animais domésticos, que eram trazidos e depositados no celeiro, que foi transformado em casa do tesouro, para condicionar sua mente, para que você leve a casa do tesouro nesse templo, que não é o templo que a Bíblia fala que era para trazer. Tá? Você afirmar que a casa que hoje existe, esse templo construído, colocado o nome de uma denominação, é casa de Deus, é outra mentira. Casa de Deus hoje somos nós. A habitação do Espírito hoje somos nós. Era uma obrigação imposta somente aos judeus. Dízimo era uma obrigação imposta somente aos judeus. E somente aqueles que trabalhavam na lavoura. Por isso que Jesus disse, vocês devem dar o dízimo do endo, da hortelã, do cominho. Você nunca vai dizer, Jesus, vocês têm que dar o dízimo da prata, do ouro, vocês têm que dar o dízimo do vosso salário, do vosso dinheiro. Não. Existiam ofertas alçadas que você dá voluntariamente. Dízimo é, querendo simplesmente um gancho, tá? Que líderes aproveitadores usaram para quê? Para regulamentar um sistema de arrecadação da igreja que hoje já está muito corrompido, porque ele foge do propósito que foi colocado por Deus. O dízimo foi colocado por Deus, mais para que se cumprisse a tzedakah, no hebraico que é a justiça, ou seja, a distribuição das rendas do que o povo, da colheitas, rendas e fazendas, quer dizer, colheitas que eram trazidas ao templo, eram armazenadas e cada 3 anos eram dadas para os pobres, para a viúva, para os órfãos, para os estrangeiros, que hoje dificilmente é dado, a não ser para manter grandes impérios e abrir mais e mais igrejas para que esse montante financeiro cada vez cresça mais, para que poucos que recebem pouco venham alimentar, querido, e engordar, financeiramente as lideranças que são eclesiásticas dessas igrejas. Eu queria ver eles vender tudo que tem e dar e distribuir aos pobres e viver e descer um degrau e viver na igualdade social que Jesus vivia. Isso é muito difícil, tá? Nós também nunca vemos no ensino de Jesus e nem no ensino dos apóstolos, tá? Uma pregação, um sermão de algum apóstolo que a igreja primitiva ela tinha em sua vida diária a arrecadação de dízimo. O que nós vemos era ofertas voluntárias, segundo, conforme Deus lhe prosperava, e tinha que ser de voluntariedade, com amor, sem pesar no coração,
essas seriam a verdadeira oferta. Outra coisa, em Malaquias 3, quem estava roubando eram os sacerdotes, levitas e não o povo. Muitas vezes, mentirosamente, muitos líderes dizem que você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Mas quem roubava realmente eram os líderes. E o povo era amaldiçoado porque Deus disse que ia amaldiçoar a bênção dos sacerdotes. Se os sacerdotes estavam amaldiçoados, automaticamente essa maldição iria passar para a tribo de Judá, que naquele momento não estava, querido, no seu melhor momento, não estava com aquele estímulo todo, porque via nos seus líderes maus exemplos, e quando um líder dá mau exemplo, querido, normalmente os seus membros, eles seguem junto, tá? Outra coisa, gafanhoto e devorador tem sido ainda idiotadamente usado para transformar pessoas em dizimistas através da doutrina do medo, transformando pequenos gafanhotos em demônios. Isso é uma aberração exegética, é uma mentira deslavada, é uma sem-vergonhice teológica de pessoas totalmente desinteressada do reino de Deus e interessada no seu próprio reino, em sua própria, no seu próprio interesse animalesco e carnal, tá? Nós vemos também que Abraão nunca foi dizimista. Abraão, se nós olharmos na Bíblia Stuttgartense, no hebraico, quem deu o dízimo não foi Abraão, foi Melquisedeque, mas a nossa tradução, a Almeida, disse que foi Abraão. Mas se Abraão deu, ele deu dos despojos de guerra. E despojos de guerra eram ouro, prata e não plantação. Então nem dízimo era. Ele deu uma medida do despojo de guerra, não dízimos, porque dízimo, segundo a lei, tá? Está lá escrito no capítulo 14 de Deuteronômio. Está lá e olha, os dízimos eram das plantações, não eram em moeda monetária, tá? E no tempo de Abraão existia moeda, porque ele comprou com pratas, querido, uma sepultura para a sua esposa Sara, tá? Na casa do tesouro, que você pensa, tá? Era um celeiro onde se armazenava os dízimos, tá? Fruto da terra, colheitas, animais. Nunca foi templo, tá? Você sabia que ofertas eram somente para os pobres e necessitados? As ofertas que os discípulos arrecadavam normalmente eram para eles se manter e para que viesse ser promovido como ideologia, como prioridade da igreja, a igualdade social. Você acha que Jesus não poderia ser rico? Mas tudo que Jesus fazia, querido, era o quê? Era receber as ofertas e auxílio e promover dentro dos seus limites a igualdade social, que é o que hoje o evangelho genuíno, eu que saí do sistema religioso, abandonei esse sistema corrupto, esse sistema que é mais um assaltante, cara, legalizado dentro do Brasil, que precisa ser revisto pela lei brasileira, que é um sistema totalmente corrupto, vestido de piedade, mas que nega a eficácia de Deus e que precisamos combater. Por isso eu convido você, teólogo, você que tem um pouco de amor e temor de Deus e que quer defender os desinformados, que você continue firme, fazendo vídeos, usando dessa ferramenta da internet, para que esses líderes possam ser libertos, possam se converter, possam se libertar desse amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, aonde eles já se transpassaram a si mesmo, enganando, iludindo e se sendo iludido pela sua própria razão, pela sua própria teimosia, pelo seu próprio amor ao dinheiro, tá? Nunca foi, querido, para uma denominação. Dinheiro, na época de nunca foi para uma denominação, sim para a necessidade e a prática da igualdade social, que era o que os discípulos faziam, tá? Dinheiro das propriedades vendidas na época, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 5, eram repartidas em partes iguais entre os irmãos e nunca ficavam com os apóstolos ou denominação, como enganosamente é ensinado hoje. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach,
Hamaler, Hamalehim.